Vamos continuar falando sobre a oração. A oração é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E eu gosto de orar porque eu convivi no meio de pessoas que oravam. E a gente vai aprendendo a orar. A oração é muito importante, você conversar com Deus, né? Não se preocupe que Deus vai responder as tuas orações. Ele sempre responde, com sim ou não, mas Ele sempre vai responder as suas orações. E Deus tem poder para fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. Aqui, continuando este texto do Evangelho de Mateus, Jesus continua dizendo, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse versículo 10 aqui é um versículo que, se você analisar ele, não é fácil de continuar esta oração, né? Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Por que, você me pergunta, então, por que, pregador? Porque nem sempre a vontade de Deus nos agrada, mas a vontade de Deus é o melhor para nós. Muitas vezes a nossa vontade ela vai contra a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Aí você está passando por uma situação difícil, que não é o que você gostaria, mas é a vontade de Deus. Então você ore a Deus e cumpra-se. Eu quero dizer que sempre que eu fazia meus jejuns e minhas consagrações, eu entregava às vezes no local de trabalho e eu recitava estes versículos bíblicos aqui. E aí, durante um bom tempo, eu parei de recitar esse versículo aqui, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa está acamada, ela tinha caído, havia passado por um problema de saúde, um AVC, e quando eu vi aquilo ali, eu parei de orar esta segunda parte desta oração. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, porque às vezes a vontade de Deus ela vem contra a nossa vontade, mas você tem que aprender a entender a vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, Deus vai trazer lições de vida para nós, para que a gente possa se aperfeiçoar, se aprimorar cada dia mais e se tornar um cidadão do céu, se tornar mais santo, porque a oração, ela nos santifica. Nós somos santificados através da oração, somos santificados através da leitura da palavra de Deus, somos santificados através de se congregar. É muito importante você ir na igreja, não abandonando a congregação, como é costume de muitos aí. Eu tenho visto agora nesse ano de pandemia, um determinado pastor aí, ele falou que era até melhor pegar nas lives do que na igreja, que alcançava um número maior de pessoas, mas a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina diferente. Não abandonando as vossas congregações, é por isso que vem a apostasia. As pessoas abandonam a igreja ela é o lugar em que nós devemos ir, sempre buscar a Deus, adorar o Senhor, porque é um lugar justamente apropriado para esse momento de oração, de devoção, de derramar nossas lágrimas na presença de Deus. Então, na sequência aqui desse versículo, nós vamos ver aqui o versículo de número 11. Esse versículo aqui todo mundo gosta, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem é que gosta de passar fome? Ninguém, né? Então, esse pão nosso de cada dia aí é uma coisa que empolga a gente a querer. O Senhor não deixa faltar. As latas vão ficando vazias, a gente vai ficando tenso, preocupado, né? Mas o Senhor diz para você não se preocupar, porque Ele vai suprir a tua necessidade, meu irmão. Vai suprir a tua necessidade, minha irmã. Eu lembro que uma certa feita, eu cheguei em casa, era num dia de sábado, eu tinha vindo ao trabalho, e a minha esposa disse, olha, tem que providenciar algo para a gente jantar, que não tem nada. Eu havia chegado umas 7h40, eu ia só me arrumar e ia descer para a igreja. E eu desci lá embaixo, a minha casa era de 2 pisos, né? Eu desci na minha cozinha lá e eu abri minha geladeira, só tinha água. E eu simplesmente abri a geladeira, dobrei meu joelho ali e disse, olha Deus, eu sou teu servo. Meu espírito e a minha alma, o meu espírito e a minha alma se alimentam da tua palavra, mas o meu corpo precisa de alimento, Senhor. Dá uma olhada aqui para dentro da minha geladeira. Eu não tenho nada, Senhor, só água. Eu preciso de alimento. Subi, irmãos, e fui no local, consegui algo para trazer, para alimentar os meus filhos, né? Na época eu era pequeno, ainda criança. Irmãos, e no dia seguinte, no domingo, eu ia para a escola dominical, eu era coordenador da escola ali, e quando deu por volta das 7h30, alguém me chamando lá, irmão Miguel, a minha esposa disse, olha, é o pastor Emídio, mas essa hora da manhã é o pastor Emídio, a voz é dele. Eu fui lá, o pastor Emídio tinha chegado com o Corsinha dele lá, ele abriu a mala do Corsinha, rancho para 15 dias. Eu glorifiquei a Deus porque Deus, Ele ouve as nossas orações, Deus, Ele ouve as nossas preces. Vale a pena você orar a Deus. Não culpe a Deus pelo momento que você está passando, não culpe a Deus pela situação, mas quando essa situação for contrária à sua vontade, recorra a Deus, peça misericórdia a Ele, porque Ele vai atender. Ele é um Deus bondoso. A Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, Jesus era assim, Ele se movia de íntima compaixão
Então ele tem a solução para os meus e para os teus problemas. Então o pão nosso de cada dia é muito importante. Jesus aqui estimulou você a orar pelo pão nosso de cada dia. Vamos ver aqui mais na sequência o que diz: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por isso que eu falei que esta oração não tem nada a ver com Cristo. Cristo não tinha por que pedir perdão para nada, ele não pecou, passou nesta terra. O único ser humano que passou aqui como humano e não pecou foi Jesus Cristo. Então, por isso que eu falei no início que esta oração era uma oração modelo, é uma oração para mim e para você. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Você consegue, meu amigo, perdoar a pessoa que te ofendeu? É complicado esse negócio de perdoar. Às vezes você diz: olha, eu te perdoo, mas é assim, a partir de hoje, cada um no seu cantinho, você lá e eu aqui. Às vezes você dobra o joelho para orar e começa a orar: Jesus abençoa o pastor, abençoa o diácono, abençoa o auxiliar, e de repente o Espírito Santo te traz à mente uma pessoa que há poucos dias falou mal de você. De repente o Espírito Santo traz à tua mente uma pessoa que há poucos dias incomodou você, e você simplesmente diz: ô Senhor, faz com esta pessoa segundo a tua vontade. Não é uma oração correta. Senhor, abençoa esta pessoa. Se você perdoa esta pessoa, então você tem que abençoar esta pessoa, orar por esta pessoa. Se o Espírito Santo te trouxe à mente esta pessoa para você orar, você tem que orar por ele, interceda por ele. Isso é perdoar. Foi isso que Jesus ensinou nos seus ensinamentos aqui. Por isso que os judeus da época, os fariseus, os saduceus, eles não conseguiam aceitar esses ensinamentos de Cristo. Vamos ver aqui na sequência deste texto, versículo 3 diz assim: não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu poder, o reino e a glória para todos sempre, amém. O poder está na mão de Deus, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está com todo o poder nas suas mãos. E nós observamos aqui neste texto, né, quando o Senhor, para que ele possa nos livrar da tentação, o Senhor, que ele pode nos guardar. O diabo ele fica preparando emboscada para mim e para você, mas se você orar, o Senhor envia o anjo. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, né, para que venha nos defender, nos guardar. Então, falando sobre oração, é muito importante, meu amigo, você orar. Você que está começando a dar os primeiros passos para Cristo, não esqueça de orar, conversar com Deus, expressar a Deus os teus sentimentos, e saiba que Deus, ele é poderoso para fazer mais do que nós pensamos ou nós imaginamos. Um personagem, um dos homens do passado aí, chamado George Mille, ele orou durante 50 anos, ele teve 50 mil orações respondidas. Dessas 50 mil orações respondidas, 5 mil foram respondidas no mesmo dia. Eu já fiz orações assim, que o Senhor respondeu na hora. Já fiz oração que nem aquela que eu ministrei, que eu falei ainda há pouco ali, sobre aquela bênção que eu recebi de Deus, e ali eu quero dizer que foi no dia seguinte, mas o Senhor respondeu, né? O Senhor responde na hora. Aquele pastor, ele foi ali no Big pagar acertar um negócio lá, e de repente o Espírito Santo falou no coração dele para que ele enchesse aquele carrinho. Ele encheu o carrinho e a esposa dele perguntou: mas por que esse rancho? E aí ele orientou a ela que Deus tinha mandado. É muito importante você obedecer a voz de Deus. Quando Deus falar com você, obedeça a voz de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Quando lemos aquele texto ali do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada nos fala que Herodes ele havia matado Tiago à espada. Tiago era irmão da pessoa de João. Nós temos 3 Tiago no Novo Testamento: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago menor. Este Tiago aqui, ele era irmão de João, e a Bíblia Sagrada nos disse que ele foi morto à espada. E a Bíblia diz que agora Herodes havia, através de ter matado Tiago à espada, ele havia conquistado a popularidade, porque Herodes estava em baixa com os judeus. Os judeus não queriam nem ouvir falar nele. Mas com a morte, ele subiu lá em cima novamente. As pessoas começaram a gostar daquela atitude dele. Então o que ele fez? Ele manteve Pedro na prisão, porque a ideia dele era, na festa dos pães asmos, também matar Pedro. Mas esse era um projeto de Satanás. Essa era uma ideia de Herodes, não de Deus. Deus, ele contempla tudo, meu amigo. Não adianta o diabo se projetar algo contra mim, contra você, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu quero dizer a você. Eu uso uma frase de um determinado irmão lá do norte do Brasil, que ele diz que Deus contempla uma formiga preta em cima de uma pedra preta, e noite escura ali Deus está vendo aquela formiguinha. Esse é o Deus que nós pregamos, meu amigo. O Deus, não este Deus que as pessoas servem e que adoram,
mas um Deus que tem olho e vê as nossas lutas, vê as nossas aflições, um Deus que tem mãos e vem em nossa direção. A Bíblia diz em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então, um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que fala conosco através da sua palavra, através dos seus profetas, dos seus servos. Deus fala conosco mesmo, meu amigo, então você não pode ter dúvida disso. E agora a Bíblia diz que a ideia de Herodes era matar Pedro. Na Bíblia Sagrada diz que os irmãos estavam, veja a importância da oração em família. Os irmãos estavam orando na casa da irmã Maria, da mãe de João Marcos, e quando eles estavam orando ali, diz a Bíblia Sagrada, num determinado momento da noite, a Bíblia não diz exatamente o horário da noite, mas ali aquelas irmãs estavam orando, intercedendo pelo irmão Pedro. É interessante que as irmãs estavam orando, mas Pedro confiava tanto em Deus que ele estava dormindo, irmão. Veja, o que é a pessoa confiar em Deus? Confiar em Deus é isso aí, né? Pedro sabia que o projeto de Herodes era matá-lo, mas ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que a pessoa de Herodes. As irmãs estavam orando, intercedendo pelo nosso irmão Pedro, né? Diz a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro se acordou, o anjo acordando ele. O anjo disse: levanta e sai. Pedro levantou e começou a sair. A Bíblia diz que ele saiu ali e passou pela primeira os guardas, depois passou pelo segundo. E a Bíblia diz que Pedro achava que era um sonho, uma visão que ele estava tendo. Não era visão, coisa nenhuma, era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. A Bíblia diz que chegando lá fora, abriu a porta do cárcere e Pedro saiu e o anjo saiu para uma direção e Pedro foi embora em direção à casa de irmã Maria. Quando Pedro chegou lá, os irmãos estavam orando. Havia uma menina chamada Rode, ele estava batendo Pedro, e Rode, quando viu, ela veio ali atender, ver o que estava acontecendo, viu que era Pedro. Em vez de abrir, ela correu lá para dentro e disse: olha, o irmão Pedro está aí. Alguém disse: não, deve ser um fantasma, não pode ser o Pedro. Naquele horário da noite, como é que as autoridades o põem em liberdade naquela época, uma pessoa assim estava sentenciada à morte, né? E a Bíblia diz que as irmãs vieram ali, Pedro acenou com a mão, se aproximou e realmente reconheceram que era o irmão Pedro. Pedro agora dá esse grande testemunho deste milagre, que Deus enviou seu anjo naquele cárcere para tirar o irmão Pedro dali. Sabe por que isso aconteceu? Porque tinha alguém orando por ele, porque tinha alguém intercedendo por ele. Pedro estava ali adormecido, dormindo sim, mas as irmãs estavam em contínua oração. É importante orar. A oração ela tem esse poder de quebrar os ferrolhos. Aquela prisão ali que Pedro estava era uma prisão física, mas nesse momento existem pessoas presas em grilhões de Satanás, presas nas drogas, presas no crime, presas na religião. E você, meu irmão, você, meu amigo, precisa orar para que Deus liberte esta pessoa desse cativeiro, desta prisão, para que Deus envie o Espírito Santo na vida desta pessoa e que esta pessoa possa ter um encontro com Cristo, para que o Senhor Jesus possa mudar a sua vida. A oração é algo poderoso, meu amigo. Eu quero dizer que muitas pessoas não sabem a importância da oração, mas eu tenho muitos irmãos aí que a gente conversa, às vezes, assunto de oração, e a gente começa a conversar e não quer parar mais. Porque coisa gostosa, meu irmão, é você dobrar o joelho, é você conversar com Deus, é você ter intimidade com Deus, é você apresentar a Deus as suas palavras de gratidão e colocar diante de Deus as suas necessidades e o saber que o Senhor vai responder às tuas petições. É muito importante, meu irmão, é muito importante você, meu amigo, você que está entregando a sua vida a Cristo, comece a orar a Deus, conversar com Deus. Cornélio, ele era um homem que ele não era um servo de Deus, mas ele orou a Deus, ele orava ao Senhor. Faça isso, ore a Deus, pare de rezar e comece a orar, comece a conversar com Deus e você vai ver que a tua vida vai mudar. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, temos que segui-la, as orientações da palavra de Deus. Deus te ama, meu amigo, meu irmão, de uma maneira tão especial. Por isso Deus tem me colocado diante de você para trazer essas mensagens de ensino sobre a importância da oração. No decorrer desses dias, aí vamos estar ministrando sobre jejum, vários tipos de jejum. Estaremos falando sobre as armas do Espírito. Estaremos falando como você manusear estas armas para se tornar um vencedor em Cristo Jesus. Quero agradecer a você que tem me acompanhado e que vai continuar me acompanhando. E seja também um evangelista, enviando essas mensagens a um parente, a um amigo, às pessoas, para que eles possam ouvir o Evangelho. Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Santo de Israel, poderoso de Jacó, nesse momento eu coloco a vida deste homem, desta mulher em tuas mãos. Essa pessoa que está presa em grilhões, Senhor amado, aleluia, está no cativo, meu Deus, das drogas, seja a cocaína, seja o álcool, meu Deus, liberta em nome de Jesus. Traz a libertação a este lar, a esta casa, a esta família, no pedido da minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém.
Graças a Deus.